Pessoal, hoje é um daqueles vídeos, vai ter desabafo do Gabriel, vai ter o Gabriel falando mal da DC, porque na última edição do Batman, que foi a edição número 6, escrita pelo Matt Fraction, o Robin Tim Drake abandonou o manto de Robin, ele deixou de ser Robin após os eventos que aconteceram nas primeiras edições, quando ele se machucou bastante, foi parar no hospital, e o seu namorado, o Bernard, não gostou nada disso, e ele não consegue mais esconder esse lado de vigilante do Bernard, e por causa disso o Tim Drake desistiu de ser Robin, e o Bruce Wayne super apoiou a decisão dele se afastar, mesmo que seja temporariamente. E nesse vídeo eu quero falar bastante sobre essa decisão, e como realmente parece que a DC não sabe realmente o que fazer com o Tim Drake. E como é muito frustrante acompanhar a jornada desse Robin, que é o meu Robin favorito, porque as coisas que acontecem com o Tim Drake geralmente não são bem feitas. Mas enfim, vamos falar tudo isso depois da abertura. E pessoal, já quero a opinião de vocês aqui sobre a desistência do Tim Drake de ser o Robin. O que vocês acharam? E assim, o Tim Drake, ele é o meu Robin favorito disparado. Por eu ter nascido nos anos 90, eu tive um contato muito forte com o Batman Animated Series. E o Dick Grayson que a gente vê no Batman Animated Series é um Dick Grayson que pega muitas coisas da personalidade do Robin Tim Drake. Mas quando eu era criança, eu não sabia disso, né? Pra mim, aquele era o Robin Dick Grayson. O primeiro Tim Drake que eu vi foi do próprio desenho do Batman Animated Series, que ele era criança, né? Bem mais criança. E a origem dele misturava com o do Jason Todd. Mas à medida que eu fui ficando mais velho e eu entrei nos quadrinhos e eu conheci, de fato, o Tim Drake como personagem, você começa a perceber que muitas das coisas legais que você ficou sabendo do Dick Grayson nas animações, seja dos Jovens Titãs ou do Justiça Jovem, na verdade os escritores tiraram do Robin moderno. Qual que é o Robin moderno? É o Robin do Tim Drake, que é o Robin depois que o Jason Todd morreu, ele assumiu, ele descobriu a identidade do Batman, ele que fez o Robin ser maneiro. Entre aspas, tá? Porque eu acho que o Dick Grayson Robin era muito maneiro na run dos Titãs dos anos 80, tá? Só pra ninguém reclamar que eu tô sendo injusto com o Robin Dick Grayson. Mas o Tim Drake como Robin nos anos 90 era o Robin perfeito. Pô, o Robin que teve a primeira HQ solo e que durou muitos e muitos anos. E você via nos anos 90, sim, uma evolução do Tim Drake. Ele amadurecendo, a relação com o pai, esse dilema de ser Robin, não contar pro pai, até que ele eventualmente descobre, proíbe ele de ser Robin. Depois, o pai dele morre, o Tim Drake é oficialmente adotado pelo Batman, mas eu gostava do Tim Drake porque ele tinha essa pegada de que ele vai pro colégio, ele precisa equilibrar esse tempo com o Robin, é fácil se identificar com os problemas do Tim Drake, você via a evolução dele. Pra mim, o auge do Tim Drake é quando o Bruce morreu ali na crise final, veio aquele selo Batman Reborn, e o Tim Drake assumiu, de fato, o nome Red Robin, e ele era totalmente independente, ele resolvia seus casos, tinha HQ solo dele. Durou pouco, é verdade, mas me marcou muito que tem um painel lá que o rosto dele fica todo queimado. Eu achava aquilo o ápice do Tim Drake. Porque eu via a evolução dele, eu via ele de um garoto que foi apenas Robin até ele virar esse herói mesmo, assim, que o nome era meio pai, Red Robin, mas ele era um novo herói, sabe? Mais ou menos a mesma coisa que a gente viu com o Dick Grayson, com o Asa Noturna, só que com um nome não tão legal. E além disso, ele sempre foi o Robin mais inteligente, o que resolvia as paradas, o que pode resolver qualquer crime. Eu sempre gostei mais desses personagens mais inteligentes e não os que iam pra porrada, porque eu acho que tinham mais a ver com Batman. No Tartarugas Ninja eu gostava do Donatello justamente por causa disso, ele era o cara da tech, o cara da inteligência. Então, quando a gente olha pra história do Tim Drake, eu acho que até os Novos 52 é unânime em dizer que a gente vê uma evolução bem legal no personagem. E aí acontece os Novos 52. A DC tem uma ideia até que interessante pro Tim Drake, que é colocar ele na HQ dos Jovens Titãs. Ele ganha um outro uniforme, ainda continua como Red Robin, ninguém gosta desse uniforme, mas enfim. É só que a HQ acaba sendo muito ruim, não tem muito o que fazer com o Tim Drake ali. E durante os 952 acontece lá a morte da família, que todo mundo fica brigado com o Bruce. E aí a gente não vê o Tim Drake interagir muito com o Batman, sabe? Só em alguns momentos. Embora ele fosse um Robin que deixou de ser Robin, ele virou Red Robin, ele já tem uma certa independência, ele não aparece muito nos títulos da Bat-Família, e ele fica totalmente largado. E aí a gente vai pro Rebirth, que ele tem um grande destaque no início da Detective Comics, quando tem uma
nova formação de uma Bat-família. Eles ficam lá no Belfry, né, uma gaiola, que era meio que a base do Tim Drake, isso era muito maneiro, mas não demora muito e ele morre, né, ele fica preso no negócio do Mr. Oz. Depois ele volta, e aí quando ele volta, tem a história que ele se identifica como bissexual, ele ganha uma HQ solo, que focava bastante na relação dele com o Bernard, mas quando a gente fala das HQs do Batman, o Tim Drake ele é extremamente coadjuvante, ele às vezes aparecia no início das runs, tipo do Chip Zdarsky, e aí fica parecendo que o Chip Zdarsky... Não, vou aqui dar um destaque pro Tim Drake. E daí logo no início o Tim Drake apanha. E depois ele nunca mais é, assim, realmente relevante na HQ. Aí depois o Batman briga de novo com a Bat-família. E daí tá o Tim Drake lá. A única coisa realmente relevante que aconteceu com o Tim Drake nos últimos 5 anos é que ele contou pro Batman que o namorado dele era o Bernard. E ficou nisso. E agora começou essa nova run aí do Matt Fraction. E o Tim Drake de novo aparece no início, e vejam só, acontece a mesma trope que aconteceu na run do Zdarsky. Faz o Tim Drake apanhar, e aí ele vai pro hospital, e aí o Bernard briga com o Bruce, e fica esse climão aí entre eles. E agora ele volta aí na edição 6, sem mais nenhum desenvolvimento, assim, ele só brota na história, e ele diz que não quer mais ser Robin, porque isso tá prejudicando a vida de casal dele com o Bernard. E eu achei isso muito ruim pela forma como isso foi executado. No passado, o Tim já deixou de ser Robin. Foi quando a Stephanie Brown assumiu, ele estava sendo proibido de ser Robin pelo pai dele, mas aí logo depois ele voltou. Não é tipo a primeira vez na vida que ele desiste de ser Robin também. Mas lá naquelas HQs, se você olhar, tem toda uma preparação. Tem o build-up do pai não aguentando mais, porque ele sabe que o Tim Drake tá escondendo alguma coisa dele. A história é construída para isso. E aí, bem, há uma consequência, ele deixa de ser Robin. E ele volta a ser Robin lá no Jogos de Guerra, se eu não me engano. E lá também tem toda uma preparação do porquê que ele volta a ser Robin. Assim, pensem comigo. O Robin Tim Drake é um dos Robins mais importantes. Se ele vai deixar de ser Robin, você tem que fazer uma grande história sobre isso. Você tem que fazer uma preparação de terreno. Ah, eu quero fazer com que ele deixe de ser Robin por causa do Bernard. Beleza, eu acho que é um bom motivo para ele parar de ser Robin. Já que ele ama tanto o Bernard e ele acha que isso tá atrapalhando, beleza, executa isso. Faz uma história sobre isso, mas não faz com que isso apareça, sei lá, em 3 páginas da edição 3, se eu não me engano, e aí ele volta. Não, eu tô cansado de fazer isso, Bruce. Você não pode fazer com que o Tim Drake deixe de ser Robin como se fosse uma decisão de uma segunda-feira. Tem que ter uma história, tem que ter um build-up aqui. Eu sei que a DC tem esse problema que ela não sabe o que fazer com o Tim Drake. Ela não sabe qual que é o próximo passo da vida do Tim Drake. Ah, ele é Red Robin? Ele é só Robin? Ah, agora ele é Red Robin, mas o uniforme é igual ao Robin. Não, mas agora é Red Robin com uniforme diferente. Não, volta a ser Red Robin com uniforme igual ao do Robin. E agora tem 2 Robins, tem o Damian e tem o Tim Drake. Sabe, é uma montanha-russa a vida do Tim Drake. Você percebe totalmente o que o editorial não sabe. Aí vem essa nova decisão. Não, então, já que a gente não sabe o que fazer com ele, vamos tirar ele da Bat-família. Gosto pra caramba dessa decisão. Eu não tô criticando a decisão dele deixar de ser Robin, pelo amor de Deus. Mas por que é feito desse jeito? Pô, a HQ do Batman e Robin que tá acontecendo agora, que o Robin foi pro colégio, né, e daí tem toda uma saga ali com o morcego humano, que eu tive que ler pra fazer um vídeo do morcego humano. Cara, tem toda uma preparação do Robin Damian ir pro colégio. Eles fizeram toda uma HQ, essa saga do morcego humano vai até a edição 11, se eu não me engano. Então tem uma preparação, tem uma saga ali. Ele tá no colégio não por acaso. E é isso que eu reclamo da DC, porque eu não vejo o mesmo tipo de tratamento que eles fazem com o Damian com o Tim Drake. E eu sei que você pode aplicar esse raciocínio para vários outros membros da Bat-família. Stephanie Brown, Cassandra Cain, o Signal. Nossa, cadê o Signal? Não faço ideia de onde que ele tá. Não leio tantas HQs para saber onde que tá o Signal. Mas é que no meu caso, eu me importo com o Tim Drake. Os outros eu não me importo tanto assim. Cada um pode defender o distrato da DC do seu jeito. Eu vou defender o meu personagem favorito do jeito que eles fazem, tá? Porque também vale vídeos sobre esses outros personagens da Bat-família que eles não sabem o que fazer. Mas realmente me incomoda bastante como que, de todos os Robins principais, Dick, Jason, Tim Drake e Damian, o Tim Drake é o que sempre sofre o pênalti. Tudo que acontece na vida dele acontece em coisas feitas em paralelo, em histórias, subplots que estão acontecendo, ou na revista solo dele que ninguém lê, porque eles não conseguem colocar isso na HQ do Batman, ou então fazer uma HQ Batman e Robin, que ele tá ali junto acontecendo uma coisa importante. E ainda assim, o Tim Drake, ele tem esse problema que acontece com alguns outros personagens que se identificam como bissexuais, que é a dificuldade do escritor
de não fazer a história ser só sobre isso, que aconteceu lá na HQ do Jonathan Kent, quando ele foi Superman, que aconteceu na HQ do Tim Drake, quando foi Robin. Curiosamente, nessa HQ, quando eles deixaram de focar tanto no relacionamento, a HQ melhorou. Mas enfim, agora, o Tim Drake não é mais Robin. O que a DC pode fazer a partir de agora? Pra Batfamília, eu acho que é bom, sabe? É bom o Tim Drake não estar mais envolvido. Pessoalmente, eu não gosto muito quando tem dois Robins ao mesmo tempo. Porque, de novo, é a preferência nas histórias e a DC não sabe como dar preferência pros dois, né? Tem que priorizar um e é sempre o Damian. Então, de repente, tirar ele da história, deixar ele no limbo por enquanto, e você continuar desenvolvendo ele ali na história, mostrar que ele tá fazendo coisas, e eventualmente ele contar pro Bernard que ele era vigilante, e o Bernardo entender que ele precisa ser o Robin, ou ele precisa ser um vigilante, e aí o Tim Drake querer, quem sabe, criar uma nova identidade, e ele volta com tudo, isso eu acho que pode ser algo muito positivo pro personagem, no futuro, sabe? Mas pra fazer isso, eu acho que tem que ter um preparo, sabe? Tem que ter uma construção narrativa, ele tem que aparecer várias vezes nas HQs do Batman, ou da Batfamília. A gente tem que ter dicas do que ele tá passando, do que ele tá sofrendo, quais são os seus problemas. E aí, a gente tem que entender que, pô, ele vai sentir falta de ser vigilante, sabe? Porque o Tim Drake sempre teve esse dilema, assim, ele é o que tem a vida mais, entre aspas, normal, porque ele ia pro colégio, mas alguma coisa sempre puxava ele de volta a ser Robin, porque ele sente que tem essa necessidade, é uma vocação pra ele. Então, é óbvio que ele vai voltar, eu sei que ele vai voltar, eu não tô brabo que ele deixou de ser Robin. Mas, eventualmente, quando ele voltar a ser um vigilante, eu espero que eles trabalhem nisso direito. E aí vem a questão, ele precisa voltar a ser Robin ou ele pode ter uma nova identidade? Eu sou 100% a favor dele ter uma nova identidade, dele deixar de ser Robin. O problema é que até hoje, ninguém teve uma boa ideia do que fazer com ele. O melhor nome que surgiu até hoje foi Red Robin, que ainda assim parece que ele ainda é o Robin, sabe? Por causa do nome e por causa do uniforme. Teve uma época que ele entrou pro Young Justice e eles deram outro nome pra ele, né? Mas daí deram, tipo, o pior nome da história, que era só Drake. E ele tinha um uniforme marrom horroroso. Claro que não durou muito, era uma péssima ideia, e ele voltou a ser Robin. Esse que é o problema do Tim Drake, porque quando alguém tentou fazer algo ousado, foi tipo a pior ideia de todos os tempos. Ah, vamos dar o nome Drake, né? Pô, mas o nome dele é Drake, Tim Drake, Timothy Drake. Timóteo, o nome dele é Timóteo. E aí querem dar um nome de herói Drake. Pensem, alguns anos atrás viralizou uma fanart de uma pessoa que sugeria um nome legal, que era Grey Ghost, né, o Fantasma Cinzento. A arte viralizou porque realmente é uma boa ideia. Grey Ghost é um nome legal, é um nome que tem a ver com a história do Batman, né? Porque é o Fantasma Cinzento lá do desenho. Você poderia facilmente criar uma história de que o Tim Drake viraria um segundo Grey Ghost aí, por honra ao próprio passado do Bruce dele gostar do Fantasma Cinzento. Sabe, existem muitas formas de canonizar o Grey Ghost, colocar na história e fazer o Tim Drake virar o Fantasma Cinzento. Bem, o problema dessa ideia é que ela já foi dada e foi feita por um fã. Obviamente isso nunca vai acontecer porque alguém já deu a ideia e era um fã, não foi alguém, um escritor da DC. Nunca que a DC iria pegar uma ideia dessa e jogar dentro da história. Não que não existam precedentes pra isso, né? Me lembro do Homem-Aranha, o traje preto do Homem-Aranha, surgiu disso, né? Um fã que enviou uma carta com essa ideia do traje, não era exatamente igual, mas era muito parecido, e aí a Marvel levou isso daí pra HQ. Existem precedentes, se vai acontecer, é óbvio que não vai acontecer, isso não vai acontecer. Mas a lição que a gente tira desse negócio do Grey Ghost, que é realmente um nome bem legal pro Tim, é que existem sim alternativas pra ele ser outra coisa além de Robin, desde que seja um nome legal e tenha um visual legal, né? Porque ninguém quer fazer herói feio. Cara, esse vai ser sempre o maior problema do Tim Drake. Como fazer ele dar o próximo passo além de ser Robin? Porque até hoje ninguém conseguiu chegar numa boa ideia. O melhor momento do Tim Drake foi quando ele foi Red Robin ali no Batman Reborn. O uniforme era muito bom, mas daí o nome ainda parecia que ele estava preso ao passado, sabe? E assim, o outro problema que eu tenho com o Tim Drake é como que ele é desenhado. Sabe aquele negócio que os fãs do Homem-Aranha não gostam, que o Peter Parker não consegue evoluir, a Marvel prende o Homem-Aranha e ele não consegue ficar com a Mary Jane, não consegue ter filhos e tal. Cara, é tipo isso, só que na área da ilustração do Tim Drake. Porque dependendo do ilustrador, o Tim Drake parece ter 25 anos e às vezes parece que ele tem 15. Cara, o Jorge Mendes, que é o ilustrador aí do Batman, do Matt Fraction,
Ele é excelente, tá? A ilustração é 10 de 10. Mas é muito estranho ver o Tim Drake com cara de 15 anos, sabe? É muito estranho. Ele deveria ter uma aparência bem mais velha. E eu não sei, parece que realmente isso vem do editorial da DC. Não, a gente precisa deixar os Robins com cara de adolescente. Inclusive, nessa HQ, quando o Tim Drake vai dizer que não vai mais ser Robin, cara, eu achava que era o Damian ali. Até ele falar do Bernardão. Não, ok, então ele é o Tim Drake. Porque a ilustração dos dois é muito parecida. E no final dessa HQ, o Tim Drake vai conversar com o Damian, e o Damian parece que tem 13 anos, e ele não deveria ter 13 anos, não sei, ele deveria ter 15, 16, mas o jeito que desenham o Damian também não faz muito sentido, porque, naturalmente, ele tem que ficar mais jovem que o Tim, mas daí o Tim já parece que tem 16 anos. E eu espero muito, assim, ó, que quando ele volte, que eu sei que ele vai voltar, ele volte com uma aparência mais velha e com uma nova identidade, que dessa vez a DC não é, e realmente tenha um plano maior com o Tim Drake. Aproveita que ele tá com o Bernard, e faz o Bernard querer sair de Gotham. Inventa uma Bloodhaven 2.0 pro Tim Drake ficar. Porque eu olho pro personagem e eu acho que ele tem muito potencial. Eu gostei bastante quando fizeram ele ser bissexual, sabe? Eu gostei, eu até fiz um vídeo aqui no canal. Porque eu acho que isso sempre tava meio que nas entrelinhas das histórias dos anos 90, sabe? Embora, lá naquela época, óbvio que não queriam dizer. Mas o Tim Drake ainda é um super-herói. E a história toda dele não pode ficar voltada só pro relacionamento dele. Os traumas, as dores que ele tem precisam ser mais complexas. A DC precisa fazer mais com o Tim Drake e não deixar ele no escanteio e vamos nos livrar do Tim Drake agora, já que a gente não sabe fazer nada. Deixa ele de ser Robin. Deixa ele no limbo enquanto a gente pensa alguma coisa. Pô, o Tim Drake merece mais. Pela história que ele tem, pela influência que ele tem no Robin. O Robin do desenho dos Jovens Titãs é o Dick Grayson, mas é a personalidade do Tim Drake, do Justiça Jovem, HQ do Justiça Jovem. O Dick Grayson do Justiça Jovem desenho é o Tim Drake, é a personalidade do Tim Drake. Como é que você não vê potencial nesse personagem? É claro que ele tem potencial. Fico muito triste que ele deixou de ser Robin desse jeito, que eu acho que não foi uma execução legal. Acho que foi só largado no final da HQ. Pra mim tinha que ter sido uma saga inteira sobre o Tim Drake. E aí no final ele diz: Bruce, preciso largar o manto de Robin porque não dá mais. Aí sim. O momento em si até é legal, o Bruce abraça e tal. Eu acho fofo isso, o pai reconhecendo o filho, ele deixando de ser Robin, é maneiro. Mas pra uma decisão tão importante como essa, não pode ser no epílogo da HQ, sabe? Depois de um mini build-up de uma edição. Ainda assim, vejo com bons olhos ele deixar de ser Robin, porque talvez essa seja a oportunidade pra realmente evoluir o personagem num outro momento, a longo prazo, pra ele voltar a ser vigilante com uma outra personalidade. Obviamente não vai ser do Grey Ghost, que é tão legal, porque infelizmente foi um fã que deu essa ideia, mas existem outras possibilidades. Não é impossível evoluir o Tim Drake. Eu espero que eles entendam isso. E isso é de uma pessoa, um verdadeiro fã do Tim Drake, apaixonado pelo Tim Drake, que acha que ele é o melhor Robin. Mas que, infelizmente, os roteiristas não conseguem escrever ele direito, não sabem o que fazer com ele. O editorial da DC também não dá um push pra ele ser mais importante, e aí fica nesse negócio aí, uma despedida melancólica dele como Robin. A pena, porque é um personagem gigante dentro da história da DC que, na minha opinião, não é bem aproveitado no lore da DC, nos quadrinhos do Batman. Mas enfim, esse foi o meu desabafo. Agora vocês podem concordar ou não comigo. É a vez de vocês. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados, Dale DC. E esse foi o vídeo sobre a desistência do Tim Drake de ser Robin. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.